Benção, irmãos. Quarta-feira, 9 de julho de 2025. Estamos aqui mais uma vez para buscar a Deus, né? Com a presença aqui do pastor Alan ali no cantinho e mais nesse momento 18 irmãos, né? Daqui a pouco outros vão chegando. Nessa manhã a gente ora a Deus, a gente lê a palavra, olha para Jesus, aprende com Jesus sobre compaixão versus pena. E não sei se no seu coração aí existe um pouco de confusão quanto a isso. Nessa manhã a gente joga luz nesse tema e por isso a gente começa orando nesse momento sobre compaixão, né? Para que nós tenhamos compaixão do próximo. Nós vamos orar por alguns grupos de pessoas e eu queria, Valdo, se você puder orar nesse momento, por policiais. É, eu tenho policiais na família, eu já recebi policiais na minha casa e tenho uma ótima relação, apreço, admiração, é, mas ao mesmo tempo há muitas vezes a necessidade de que eles apresentem compaixão, né? Eu fui super bem tratado por policiais dentro da minha casa, eu acho que muito da forma correta, com firmeza e com respeito, né? Então, não eram pessoas assim, amiguinhos, vamos lá, por favor, por gentileza, mas ao mesmo tempo tinha respeito, né? Então, Valdo, ore, por favor, para que os policiais possam lidar com as pessoas em situações difíceis, né? Em momentos tão delicados, claro, momentos que precisam de muita firmeza, mas também que nos momentos adequados seja apresentada compaixão e dignidade para com as pessoas, tá bom? Amém. Deus, bom dia, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa manhã fria aqui no Cerrado. Obrigado por esse momento que a gente tem todas as manhãs, essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de nos encontrarmos contigo de manhã bem cedo para orar, Pai. Nessa manhã eu quero apresentar essa classe de pessoas, né? Porque no grupo dos policiais tem homens, tem mulheres. Então, eu quero apresentar, Senhor, essa classe diante do Senhor, pedir para que nessa manhã, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, o Senhor possa estar com teus olhos, tua mão voltada para esse grupo de pessoas, Senhor. Como o pastor Ed falou, eles têm que agir da forma que eles sabem que eles têm que agir, Senhor, mas nós queremos te pedir a proteção, Pai, o cuidado mesmo do Senhor para com eles. Sabemos que às vezes tem erro, Pai, tem abuso de autoridade em relação a isso, mas também tem aqueles que são mais atenciosos, mais ouvintes, né? Eles não são agressivos nem verbalmente, nem fisicamente, mas que o Senhor dê graça, principalmente para aqueles que estão em linha de frente de combate contra o crime, contra a droga, contra a violência doméstica. Pai, tantas coisas que acontecem no dia a dia que a gente vê nos noticiários, Senhor, em relação às polícias, Senhor. Então, eu quero nessa manhã pedir a tua proteção, Pai. Nada acontece sem a tua permissão, Pai. Seja de qual lado que seja, Pai. Mas eu quero te pedir que o Senhor possa guardar a família desses policiais, Pai. Principalmente aqueles que nos últimos dias ficaram, né, as mães, as mulheres ficaram viúvas, perderam policiais que morrem em combate, em linha de frente de assalto, de tráfico, Senhor, de tudo. Então, que o Senhor possa derramar a tua graça nessa manhã, Pai. Tanto na vida dos familiares, os que ficam, que o Senhor derrame nessa manhã também uma porção dobrada naqueles que estão na linha de frente, Pai. Talvez até alguns com medo, Pai, de sair, com medo de, sei lá, Pai, de tentativa de ser descoberto que é policial quando eles não usam uniforme, Pai. Nem isso eles têm segurança, às vezes, de sair
no momento de folga, sem uniforme, Pai. O medo de ser alvejado, Pai, perto de sua família, de seus filhos. Então, guarda, Pai, que nessa manhã caia todo espírito de medo, de dúvida, de confusão na cabeça desses policiais, que o Senhor possa derramar mesmo, Pai, o amor na vida deles, que eles possam viver o 1 Coríntios 13, Pai, sobre o amor, Pai, que eles possam viver isso, vivenciar, e para aqueles que são cristãos, Senhor, que estão lá dentro, que eles possam ser luz, que eles possam ser testemunho para os outros amigos dele em relação à fé e à confiança que eles têm em Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa classe de homens e mulheres, Pai, que se dispõem, que lutam realmente por algo que é certo, Pai, para corrigir, Pai, pela correção, Pai. Obrigado, Pai. Então, que o Senhor, nessa manhã, possa os guardar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, Valdo. Amém. Obrigado. É... Ô, Júlia, eu tenho duas perguntas para você. Você pode orar nesse momento e você está no trabalho? Vamos ver se ela responde aí. Provavelmente não, né? Gleiva, você pode orar agora? Desmuta aí, por gentileza, se puder. Sim, Benção, benção. Tinha perguntado pela Júlia ali as duas perguntas, porque nesse momento, o Gleiva, se a Júlia tivesse no trabalho, eu não pediria para ela orar. Pelos profissionais da saúde, Gleiva. E da mesma forma, né, pelos vários aspectos, como o Valdo orou aqui, para que Deus guarde, para que Deus cuide desses profissionais, mas também por compaixão. Eu não sei o quanto você sabe, e nós temos profissionais aí na vida da saúde, e eu converso com outras pessoas também. E acontece muita coisa, gente, dentro do hospital, dentro de um, dentro de uma UAI, dentro de uma clínica. É, Acontece o uso de drogas, né? Até mesmo porque esses profissionais têm drogas ali disponíveis, né? Em caixas de remédio, mas são drogas, então tem profissionais que usam drogas ali na madrugada. Acontece sexo ali, acontece negligência, né? E também, claro, muitos aqui já experimentaram isso, né? De estar ali ruim e não vir o profissional. Obviamente, tem muitos bons profissionais, né? Mas é um ambiente que também carece muito da verdadeira compaixão, das pessoas irem além do técnico e, de fato, demonstrarem amor àquelas pessoas ali, né? E Jesus é um desses que viu a dor das pessoas e compadeceu-se delas, e curou e cuidou, e a gente vai ler sobre isso essa manhã. Então, Gleiva, por favor, ore para que esses profissionais apresentem compaixão, que eles consigam exceder e ir além do técnico da sua formação, mas amar aquelas pessoas que estão ali em um momento tão difícil dentro de um hospital, dentro de uma UAI. Amém? amém, amém, Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos despertou, o Senhor nos acordou. Obrigado porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovaram sobre nossas vidas. Muito obrigada, Deus, por essa dádiva, Senhor, por esse milagre, por esse privilégio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida desses profissionais, meu Deus. Os médicos, Senhor, os enfermeiros, ó Deus, os técnicos, todos, ó Deus, todos que trabalham nos hospitais, nas UAIs aqui de Uberlândia, nos postinhos, ó Deus, de saúde. Ô Senhor, como nós, os pacientes, como nós que precisamos, que vamos lá buscar ajuda, Senhor, para o nosso corpo físico, precisamos, Senhor, sermos acolhidos, Pai, acolhidos com amor, com compaixão, ó Deus. Ó Pai, com cuidado, Senhor. Então, assim, Senhor, é muito difícil quando a gente precisa e não é recebido da forma correta, Senhor.
Porque, Senhor, são pessoas que estudaram, que se prepararam, Senhor. São pessoas que se capacitaram para isso, ó Deus, mas às vezes eles esquecem disso, Senhor. Às vezes também é pelo cansaço, a demanda é muito grande, Pai. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia deles, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que eles sejam, ó Deus, luz onde quer que eles estejam, atendendo os pacientes, meu Deus. Que o Senhor cuide daqueles que são teus ali naquele lugar, aqueles que são luz, que eles continuem a ser luz, que eles continuem a derramar o teu amor, Pai. Porque o Senhor nos ensinou tanto, Pai. O Senhor nos ensinou tanto através do teu amor, da cura, Senhor. O Senhor nos ensinou que o Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Então, que eles olhem para ti, Pai, como exemplo, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, Jesus em todo lugar que eles estejam, Senhor, nos hospitais, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos, ó Deus, sermos acolhidos, sermos amados, Deus, no momento que estamos frágeis, que o nosso corpo está frágil, perece, Senhor. Eu te peço, Senhor, derrama a tua graça naquele lugar, derrama a tua graça para os que estão lá atendendo, para os que estão lá sendo atendidos, ó Deus, e para os que estão lá sendo as companhias, os acompanhantes, Pai, que também precisam desse amor, dessa educação, desse cuidado e desse zelo dos profissionais da saúde, meu Deus. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus, papai. Amém, amém e amém. Bênção, Gleiva. E amém. 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 Zezé, você consegue orar nesse momento, Zezé? Bom dia. Bom dia. Consigo, se tiver algum barulhinho aqui extra, tô com a Elisa aqui. Tá Mas ótimo, consigo. Zezé. Faz parte. Paz. Zezé, nesse momento, por favor, agora eu oro para que eu peço para que você ore por crianças. E aí é para que elas sintam o amor e a compaixão de Jesus em momentos de medo e confusão. E aí, Zezé, como você é um missionário transcultural, eu gostaria que você que você refletisse sobre crianças ao redor do mundo, né? Claro, aqui a Bruna tem muito contato com crianças que passam por muita confusão, por abandono do familiar, por violência dentro de casa. Mas existem tantas realidades no mundo, né, nas nações, de crianças que são abusadas, que são forçadas a mudar de sexo, né, a ter toda aquela transformação ali para que ganhe dinheiro e mande para os pais, e tantas realidades difíceis ao redor do mundo, e para que elas encontrem a compaixão de Jesus, o amor de Jesus, elas sintam isso, elas sejam alcançadas por Jesus, em meio à dor que elas sentem. Jesus falou, né? Deixe os pequeninos, não os impeçam de vir a mim, enfim. Então, que você ore nesse momento para que elas sejam alcançadas por essa compaixão e sintam. Amém? Amém. Amém, Senhor. Nós te bendizemos nessa manhã e declaramos que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas, só o Senhor é Deus sobre as nações, o Senhor é Deus sobre as crianças, sobre a vida de cada uma delas, Pai. E nós queremos orar nesse momento pedindo que o Senhor as visite onde quer que estejam, Pai. Começamos orando pelas nossas crianças e oramos, Deus, pedindo que o Senhor as abençoe em nome de Jesus, que elas possam continuar crescendo, Deus, em estatura, sabedoria e graça diante do Senhor e dos homens, que nossos filhos, Deus, encontrem-se contigo, tenham esse encontro mesmo real e transformador com o Senhor, Deus, dia após dia. E pedimos, Deus, pelas crianças que nós alcançamos através das nossas ações, daquilo que nós fazemos nos nossos projetos e nossos ministérios, Deus, que elas possam ver e reconhecer que o Senhor é, em nome de Jesus. Oramos, Deus, pelas crianças que têm sofrido nesse momento algum tipo de abuso, algum tipo de violência, Senhor. Nossos corações se quebram ao pensar, Deus, que crianças tão pequenas sofrer tanto, mas pedimos, Deus, que o Senhor as visite nesse momento. O Senhor
com certeza as conhece todas e tem poder, Deus, para visitá-las com conforto, e com salvação, com liberdade, para serem livres mesmo desses problemas, dessas dores, dessas situações de abuso. Deus, em nome de Jesus, oramos pelas crianças perto de nós, pelas distantes, que nós nem conhecemos, mas que o Senhor conhece. Ó Deus, oramos pedindo que o Senhor intervenha nessas situações de tanta tristeza, Pai. Como aquela criança que a mãe tentou vendê-la, Deus, para uma família que ela nem conhecia, Deus, que saiu no jornal, nas notícias nos últimos dias. Senhor, oramos por essas crianças que ainda não têm nem noção do que está acontecendo, mas que precisam de tanto do teu amor, do toque de cuidado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, levanta mesmo pessoas como a Bruna e tantos outros que têm dado as vidas delas em favor das crianças que sofrem, das crianças que precisam, Deus, de ajuda. Ó Deus, fortalece cada um, que pedimos por mais pessoas com esse coração, Deus, disposto a ajudar, disposto a alcançar essas crianças mesmo, para que elas se sintam acolhidas, se sintam amadas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê as realidades todas e oramos pedindo por uma intervenção divina mesmo naqueles que precisam no dia de hoje. Em nome de Jesus, Deus, que elas possam conhecer o único e verdadeiro amor, que é o do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, Zezé. Laércio, você pode orar nesse momento? Te vejo daqui. Bênção. Ore nesse momento, Laércio, por favor, para pessoas que vivem numa situação que é um ponto nevrálgico no tema dessa manhã, que é compaixão versus pena, que são os moradores de rua, Laércio. Jesus andando ali na Galileia, ele via as pessoas, via as dores e transformava vidas. Obviamente, ele não transformou e não curou todo mundo que ele encontrou. Não foi assim lá, não é assim hoje, né? Mas ele apresentava compaixão. Ele sentia, ele sofria. E morar na rua, Laércio, novamente, eu peço que você ore não só na perspectiva brasileira, mas morar na rua são fatores muito distintos que, que levam as pessoas, quer sejam aqui, quer sejam em outras nações. Eu me lembro do Roberto César quando ele foi para Alicante, na Espanha, e era um lugar que ele estudava de talvez exercer seu ministério. E ele voltou e contou para mim, ele falou, muita gente morando na rua, mas por quê? Porque a pessoa perdeu o emprego, ele não tinha uma renda certa e acabou. O destino dele era morar na rua. Eles não têm esse jeito brasileiro de que, rapaz, eu vou morar na casa da minha mãe, eu vou morar na casa do meu sogro, eu vou morar na casa do meu irmão, eu vou dar um jeito, né? As pessoas faltam recursos. E essa semana mesmo eu vi um vídeo da Alemanha, né, um dos países mais ricos do mundo, e muitos moradores de rua. Então são muitos fatores, e lá existe um frio muito severo, né? Muito mais severo do que o que a gente está enfrentando hoje, sensação de 10 graus aqui, mas lá é sensação de -20. Então, os motivos pelos quais as pessoas vão para as ruas são muito distintos. Aqui as drogas levam muitas pessoas para as ruas. Então, que essas pessoas recebam compaixão da gente, dos cristãos que conhecem a palavra, que olham para Jesus, que veem Jesus apresentando compaixão, que sim, nós venhamos apresentar compaixão para essas pessoas que estão nessa situação tão adversa, né? De violência, de abandono, de frio, de fome, enfim, de tantos fatores ali na rua. Amém? Amém, Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado também, Senhor, por essa mesa cedo, com esse café do céu que o Senhor nos dá. O Senhor põe no nosso coração, de cada um aqui, Senhor.
E a Virde tem essa experiência, sim, Senhor, de ter tido um momento tão grande, alguns anos, ó Pai, de acolher, de tentar matar a fome de algumas pessoas que vivem, ó Pai, nessas praças, vivem no relento. E é tudo que o pastor Éder comentou, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Por muitas vezes eu lembro, ó Pai, que a gente perguntou se a pessoa queria sair daquela situação. Muitos até falaram que queriam, mas muitos também falaram que não, queriam viver ali. Aí, como se diz, as escolhas de cada um, Senhor. E eu sei, ó Pai, que muitas das vezes essas decisões de querer viver nesse mundo, nesse caos, nesse frio, nesse relento, mendigando e tudo, muitas vezes, Pai, é por engano. Engano a Deus do próprio coração, que às vezes frustrou a Deus nessa vida com algumas coisas, com parentes, com o próprio recurso financeiro que talvez um dia deixou de ter e entrou numa droga, entrou numa prostituição. E o Senhor vê tudo isso, Pai. O Senhor conhece dentro de cada um as suas escolhas, aquilo que a pessoa quer de bem, mas também aquilo que ela escolhe viver por essas coisas ruins. Então, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me lembrei de um vídeo de um morador de rua ajoelhado na calçada, com as mãos estendidas, agradecendo o Senhor, ó Pai, de alguma forma. Esse sim, Pai, talvez não esteja ali porque quer, mas porque talvez, ó Deus, algo o impeça, ó Deus, de recomeçar então uma vida, uma casa, um conduzinho, ó Pai, para se acolher. Então, nessa manhã, oramos juntos, Senhor, aqui ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, vague, ó Pai, sobre cada vida, cada lugar, aqui em Uberlândia, lá na Alemanha, onde for, Pai, e passe por esses moradores de rua, e deixe a eles nos corações, nas mentes deles, Pai, uma vontade, uma sede de recomeçar suas vidas, a ter um chuveiro para tomar um banho, a levantar de manhã e poder fazer um cafezinho, tomar e trabalhar. Nós pedimos isso, Pai, mas sabemos, Pai, não só como eles, mas nós aqui, Pai, que muitas vezes teimamos e não recebeu o melhor, algo do Senhor, mas por causa de coração duro, Pai. Sentimos algo na nossa vida que não é o que o Senhor quer, mas acolhe, Senhor, e que haja coração disposto a Deus para recomeçar a vida e ter uma vida digna diante do Senhor e da sociedade. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, Laia. Obrigado, Laércio. Daniel, você consegue orar nesse momento? Daniel, oração. Se conseguir, será muito bom. Tem que ver. Ah, Consegue com esse São Paulino aí? sofredor. Benção. Se ele orar junto, tá tudo certo. Bom demais. Daniel, nesse momento, sob essa temática de compaixão, eu te peço que ore nesse momento por políticos. A gente sabe, na verdade, a gente tem uma noção, né, de como é o sistema. É um sistema complicado, né? São muitos interesses, alguém puxa para um lado, o outro faz questão de puxar para o outro, e a gente fica na dúvida: será que tem alguém querendo o bem do país mesmo? Ou sempre está todo mundo querendo sabotar o outro lado, né? E no final da história, o que a gente precisava é que houvesse compaixão verdadeira pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, dos oprimidos, a busca da justiça, a busca da verdade.
E ali tem tanto recurso financeiro, né? Tem tanto dinheiro, tem tanto poder, tem tanta autonomia, que tanta coisa boa podia ser feita, mas o que de fato está regendo os corações ali? Quais são os interesses? Então, nesse momento, eu te peço, Daniel, que você ore para que de fato os governantes tenham temor do Senhor, apresentem compaixão e de fato se preocupem com o próximo e não apenas com os interesses ali do próprio sistema. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço por todos os nossos governantes, políticos, pessoas que exercem alguma autoridade sobre o povo em todos os lugares do mundo, Senhor. Que essas pessoas possam verdadeiramente ter compaixão, ter sensibilidade, importar principalmente com o pobre que não tem os recursos que a gente tem de correr atrás, ou de a pessoa às vezes é muito simples, não consegue uma simples informação e fica aquele empurra, empurra, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa classe política, para que as pessoas, enquanto ainda é tempo, despertem, porque um dia vão passar pelo trono do julgamento, Senhor. Então, que elas tenham esse temor ao Senhor e depois tenham compaixão também pelas pessoas, mesmo aquelas que se dizem que ateus, que não creem no Senhor, que elas tenham compaixão, que elas tenham misericórdia. Afinal, tudo isso brota do coração do Senhor. Então, quando nós passarmos por uma pessoa em situação de rua, quando nós estivermos em algum lugar, nós também somos pessoas públicas. Então, que nós olhemos as pessoas como compaixão, pensando, refletindo, agindo. É um irmão em Cristo. Se você pode ajudar, ajude alguém. Faça com misericórdia. Ô Pai, e toca no coração desses dirigentes. Assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor pode amolecer o coração dessas pessoas. Então, por favor, Senhor, que haja um quebrantar a partir do nosso presidente até o vereador, que é a última instância ali, né, do poder público, Senhor. Esses corações, corações que ainda é tempo, e nós mesmos, Senhor, voltemos os nossos corações, os nossos atos para misericórdia, porque o Senhor é misericordioso conosco. Aliás, o sol nasceu e a nossa misericórdia foi renovada. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. 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 Você Amém. fala bem bonito aí, ó. Amém. Bênção. Vamos para o momento de palavra, irmãos. E nessa manhã, novamente, eu reforço: compaixão versus pena. Jesus nos ensina com as palavras e com as atitudes. Nessa manhã eu leio Mateus 9, 35 a 38, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos discípulos e disse: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus é Deus. Jesus é Deus que veio à Terra
que nasceu de uma mãe, cresceu, viveu tudo o que a gente viveu e Jesus compadeceu-se. Jesus olhou para as pessoas e teve compaixão. E o que é compaixão, irmãos? O que é pena? Pena é algo que a gente olha de cima. E aí a gente passa e fala assim, não, que dó. E passa. E foi. Então, nessa manhã, nesse momento que nós temos privilégio de sermos cristãos, sermos chamados, escolhidos por Deus, nós tivemos a oportunidade de amanhecer, nos reunir aqui, abrir a Bíblia, orar por pessoas, orar por nós mesmos. Nós precisamos entender e separar muito bem, porque a gente fala de compaixão, a gente lê na Bíblia de compaixão, sobre compaixão, mas talvez muitas vezes nós temos é pena, porque a gente olha para a situação e fala assim, não, que ruim, né? Isso é pena, isso não é compaixão. Se a gente observar o que acontece com Jesus é, vendo Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas andavam desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E no versículo anterior, o que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava, ele ia às cidades, aos povoados, ele curava das doenças e das enfermidades. Então Jesus não só via e falava, não, que dó daquela pessoa, mas ele agia. Então a compaixão, ela tem esse segundo ingrediente de ação. Ela é prática. Ela não para no sentimento. Ela traz a mudança para o outro. E foi muito interessante o Laércio orar, porque sim, é verdade. Tem gente que, se você conversar, ele quer sair das drogas, tem gente que não. Tem gente que quer sair do álcool, tem gente que não. Tem gente que quer sair do adultério, tem gente que não. Só que até esse que não, ele está dominado, muitas vezes por um espírito, ele está enganado por Satanás, ele está iludido com os desejos da carne, ele está iludido com as ofertas do mundo. Então não deixa de ser uma corrente. Essa pessoa não deixa de estar presa. E nós aqui, cristãos, dentro da igreja, a gente sabe como é que é isso, a gente sabe como é que é o pecado, irmão. Paulo falou pra gente, Paulo, o bem que quero não faço, o mal que não quero, esse eu faço. Então a gente sabe como é um desafio nos livrar do pecado. Então, compaixão é isso, não é a gente olhar e falar assim, nossa, rapaz, aquela mulher ali tá sofrendo, né? O marido fazendo isso com ela, né? Traindo e toda essa situação. E o filho que está abandonado, nossa, que triste essa criança que foi abandonada. Isso não é compaixão, isso é pena. Isso é pena. Mas o que a gente aprende de Jesus não é pena, é compaixão. E compaixão restaura dignidade. A pena, a gente olha de cima. E aí o que que acontece? A gente fala assim, nossa, que dó dessa pessoa. Por quê? Porque eu não vivo isso aí. Então eu não vivo essa realidade dessa criança abandonada. Então eu tenho pena dela, eu tenho dó. Mas esse, se a gente parar para refletir, é um olhar de cima para baixo, porque eu não vivo isso. Eu não passo por isso. Que dó daquela pessoa que passa por isso. E aí a gente continua dirigindo e aí a gente, nossa, tem que passar no supermercado. Nossa, tá na hora de buscar os meninos na escola. Nossa, eu tenho que mandar esse WhatsApp pro fulano. Nossa, tem que pagar aquela conta. Isso é pena. Isso é pena, isso não é compaixão. Nós somos chamados a nos revestir de compaixão. A compaixão de Jesus, ela é profunda, ela é duradoura, ela é ativa, ela é transformadora e ela transforma não só na nossa perspectiva aqui terrena, a outra pessoa, mas à medida que a gente de fato apresenta compaixão, ela começa a nos transformar. E isso é
uma das coisas mais incríveis que pode acontecer na nossa vida, irmãos? É quando eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente e as pessoas de uma forma diferente. Eu tenho um monte de defeitos, mas essa semana eu estava conversando aqui com um funcionário, e agora eu vou trazer um cenário de empresa, de trabalho ali mesmo. Não é, isso não é assim não, o cara tá fazendo errado, não é assim não, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Eu falei, mas vamos tentar entender o que que ele está enxergando? Vamos tentar entender o que que essa pessoa está vendo. Porque sim, irmão, nós cremos no absoluto. Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia não tem é mais ou menos. Não, é ou não é. É tá certo ou tá errado. Sim, sim, não, não. A Bíblia é assim. E assim nós devemos ser. Sim, sim, não, não. Porém, no trato e na relação com o próximo, muitas vezes o que você está enxergando não é o que o outro está enxergando. Talvez o medo que uma pessoa tem de enfrentar uma situação e você fala assim: que isso? Você é frouxo? Que isso? Por que você não resolve isso logo? Talvez você enxerga dessa forma e você fala assim porque você não foi abusado na infância, porque você não tem marcas. Irmãos, o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado, de todo. Ele nos traz uma novidade de vida. Nós nos tornamos uma nova criatura, mas as marcas ficam. E não se esqueça disso. As marcas ficam. Então a outra pessoa não é igual a você porque ela encontrou Jesus. Não é. Não se iluda com isso. Ela tem a história dela, ela tem o passado dela, ela tem as dores dela, ela tem as lutas hoje que são diferentes da sua. E Jesus entende isso muito bem. Sabe por quê? Jesus, ele não chegava para as pessoas acusando e mostrando o pecado delas e jogando peso nas costas delas. Mas Jesus chegava para uma mulher que tinha muitos outros maridos num poço e conversava como alguém que traz paz ao coração da mulher e não acusação, irmão. Ele falou: olha, quem não tem pecado pode tacar a primeira pedra aí nessa adúltera. Ele não estava ali para julgar e para trazer peso para aquela mulher, mas para apresentar compaixão. Sim, transformação de vida. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Mas ele chegou com amor, com compaixão, com transformação, restaurando dignidade e não apenas trazendo peso e condenação para as pessoas. Então, que eu e você, nessa manhã de quarta, venhamos refletir sobre compaixão e pena. E na próxima circunstância que você vê alguém em adversidade, qualquer um, nós oramos por algumas aqui, por moradores de rua, por políticos, por profissionais de saúde, por policiais, todos passam por adversidades, por crianças, todos passam por adversidades. Que a gente reflita e venha na sua mente compaixão e pena. O que que eu vou apresentar nesse dia? Que Deus te abençoe, você vai em paz, excelente quarto para todos vocês. Beijão no coração. Amém, pastor Éder. Amém. Amém.